Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a nona parte da aula de Baixa Idade Média, a aula infinita. Na aula passada a gente estava conversando sobre os avanços tecnológicos que promoveram um desenvolvimento da agricultura na Europa medieval, no século XII, e os efeitos demográficos e sociais que isso promoveu. Todo um processo de renascimento comercial e urbano, formação de cidades cada vez maiores, surgimento de feiras, corporações de ofício, todas essas questões extremamente relevantes. Tá? E nós terminamos falando sobre o processo de emancipação das cidades, o fortalecimento da burguesia em relação aos outros grupos sociais. A gente vai agora para uma outra questão dentro da Baixa Idade Média, tá? Uma questão religiosa, chamada de Grande Cisma do Ocidente. Nós falamos lá atrás, na Alta Idade Média, sobre o cisma do Oriente. Na verdade, quando a gente falou sobre Império Bizantino, a gente comentou sobre o cisma do Oriente, que é o momento em que se separa a Igreja Católica da chamada Igreja Ortodoxa. Algo similar estava acontecendo aqui nesse momento. Na Baixa Idade Média, por volta do século XIV, você também vai ter um processo de disputa interna dentro da Igreja Católica aqui no Ocidente. Isso tudo, no final das contas, serve apenas para mostrar para a gente que, embora a Igreja Católica fizesse um enorme esforço para se manter como uma estrutura coerente, coesa, unitária, havia uma série de forças que tentavam justamente romper essa unidade da igreja. As heresias eram uma grande manifestação disso, eram novas interpretações e novas visões da religião. O cisma do Oriente é uma forma também de interpretar essa questão, e aqui o cisma do Ocidente. O cisma do Ocidente em si, ele tem pouca repercussão de longo prazo. Ele aconteceu, foi desfeito e as coisas voltaram a ser como eram antes. E aí você vai me perguntar, bom, então para que a gente vai ver um negócio que, no final das contas, não provocou impactos de longo prazo? Porque isso aqui já demonstra para a gente uma tendência profunda que vinha se desenvolvendo na Europa Ocidental da tentativa de criar novas formas de pensamento religioso. Isso logo depois da Baixa Idade Média vai desembocar necessariamente na Reforma Protestante. Fica muito difícil entender a Reforma Protestante na sua complexidade, na sua profundidade, se você não consegue perceber que esse fenômeno de briga religiosa ela já vinha acontecendo desde a Idade Média inteira, né? Desde a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média. Senão fica parecendo que o Lutero era uma espécie de gênio visionário que inventou uma religião nova do nada, sem motivo nenhum, do nada ele começou a se insurgir, se revoltar contra uma coisa que todo mundo gostava e estava acostumado. E na verdade não, a vida é muito mais complexa do que isso, do que essas simplificações e abstrações. Havia uma série de disputas de poder dentro da Igreja Católica, havia uma série de grupos concorrentes insatisfeitos com rumos que a Igreja Católica tomava, cada um puxava a brasa para sua sardinha. O cisma do Ocidente vai ser uma demonstração disso. O que foi esse cisma, como ele ocorreu, quando, onde, por quê? Foi a princípio uma disputa entre o rei da França e o Papa. O Papa na época era o Papa Bonifácio VIII. Isso também aponta para a gente um outro processo que também está acontecendo na Europa nesse momento, que é o processo de fortalecimento do poder real, que vai também, na Idade Moderna, desembocar na formação dos Estados Nacionais e a criação dos governos absolutistas. Então, todos os fenômenos ali mais marcantes do começo da Idade Moderna, eles têm raízes fincadas profundamente na Idade Média. Pode parecer estranho eu estar gastando tanto tempo falando de Idade Média. É porque eu compreendo a Idade Média como a base, o fundamento dos processos históricos que vão se desenvolver nos séculos seguintes. Esses processos eles não são uma novidade que veio do nada, um coelho retirado de uma cartola. Eles são a consequência, a derivação lógica de processos que ocorreram e maturaram ao longo de séculos. Tá? A disputa aqui se deve pelo fato de que o rei Filipe o Belo, da França, Filipe IV, desejava cobrar impostos da igreja. Ele queria ganhar mais dinheiro, ele estava fazendo guerra, enfim, e se expandindo, se fortalecendo. Ele queria dinheiro e ele falou, caramba, a igreja é muito rica, eu vou cobrar impostos da igreja, porque aí um pequeno percentual cobrado da igreja, mas a igreja sendo rica, vai render um grande percentual, um grande volume de dinheiro para o governo francês. Só que, obviamente, o Papa não gostou nada daquilo e começa a brigar com o rei Filipe o Belo. Alguns anos depois dessa briga ter começado e no final das contas a cobrança desse imposto não vai para frente, mas isso já deixa Filipe o Belo um pouco indisposto, um pouco insatisfeito com a postura tão resistente da Igreja Católica.
Algum tempo depois o Papa Bonifácio morre e começa a haver ali dentro da igreja uma certa tensão sobre qual seria a posição a se adotar no futuro. O próximo Papa vai ser um Papa mais conciliador, que vai tentar buscar fazer as pazes e o entendimento com o rei da França, ou vai ser alguém que vai entrar em conflito? Enfim, então alguns papas vão se suceder depois do Bonifácio, até que a gente vai chegar em 1305 no Papa Clemente V. O Papa Clemente V ele foi escolhido por um concílio que sofreu uma enorme pressão política e diplomática do rei da França. O rei da França ele queria que o novo Papa nomeado, escolhido pela igreja, pelo colégio cardinalício, fosse um francês, um sujeito nacional da França. E o Clemente V era exatamente isso, era francês de origem. Então, uma vez que esse Papa francês agora estava eleito, Felipe Bela vai dizer, bom, você é francês, você é Papa, então vem morar aqui na França, traz a sede da igreja para a França. E meio que à força, o rei Filipe Belo forçou, meio que à força ele obrigou o Papa Clemente a transferir a sede da Igreja Católica de Roma para a cidade francesa de Avignon. Avignon é uma cidade que fica ali no sudeste da França, relativamente próximo da fronteira com a Itália. E era uma forma que o rei tinha de melhor controlar o Papa e transformar o Papa numa espécie de joguete, de fantoche ou de marionete dos seus interesses políticos. Aqui está o chamado Palácio dos Papas, era um castelo, enfim, uma espécie de palácio que ficava na cidade de Avignon e que era a sede do papado enquanto os papas estiveram voluntariamente lá em Avignon. Vários papas vão se suceder entre o ano de 1307 e 1377, lá em Avignon, e esse período vai ser chamado de cativeiro de Avignon, porque o Papa simplesmente não dispunha de completa autonomia para poder decidir voltar para Roma. Tá? Até que em 1377 o Papa Gregório XI morre e um pequeno concílio com alguns cardeais italianos se forma lá em Roma e elege, nomeia um outro Papa italiano, Urbano VI, que decide ficar em Roma e decide não se submeter ao poder do rei da França, já que ele já não estava mesmo em Avignon. Ele falou, não vou nem me dar o trabalho de ir para lá. E aí ele começa o seu pontificado, começa o seu governo ali da igreja em 1377, e um outro grupo de cardeais de origem francesa e que tinha uma lealdade ali maior para o rei da França, falou, não, esse concílio aí não valeu de nada, esse concílio que elegeu Urbano VI não valeu de nada, porque não estavam todos os cardeais que tinham direito de participar e de votar, nem todos estavam representados, fizeram um concílio ali, foi golpe, a gente não aceita, nem todos os cardeais competentes estavam ali para decidir, então Urbano VI não é papa coisa nenhuma. E aí vai se formar um outro concílio em Avignon que vai escolher Clemente VII como papa. Então a gente vai ter um papa italiano em Roma, Urbano VI, e um papa francês lá em Avignon, Clemente VII. Os dois vão dizer que são o legítimo papa e que o outro é um infiel, é um herege, é um pecador, é um usurpador. E o que acontece é que os dois se excomungam mutuamente. O Papa de Avignon fala, você, Urbano VI, não é mais cristão, você está expulso da igreja. E Urbano VI fala, não, eu é que estou te expulsando da igreja, porque você, Clemente VII, é um maldito pecador que está tentando aqui roubar as funções de Papa. Então, vai ter ali uma briga entre os dois papas, tentando solucionar esse problema. Vai ser criado um terceiro concílio na cidade italiana de Pisa, tá? E que vai eleger um terceiro Papa, o Papa João XXIII. Tá? Na época eles chamaram de João XXIII apenas, o Papa João XXIII. A gente usa essa linguagem antipapa para se referir a papas que não foram reconhecidos plenamente e que resultaram ali de disputas internas dentro da igreja. Se você simplesmente escrever no Google ou na Wikipédia Papa João XXIII, você vai encontrar um outro papa que não tem nada a ver com esse medieval. Você vai encontrar um papa do século XX, uma pessoa super bondosa, com uma história super interessante e tal, que eu não vou mencionar aqui. E você não vai encontrar esse Papa aqui. Se você procurar por Antipapa João XXIII, você vai encontrar o Papa que foi eleito pelo Concílio de Pisa. No final das contas, o Papa do Concílio de Pisa também foi excomungado pelos outros dois e excomungou os outros dois. Enfim, todo mundo lá brigando. E a coisa vai ficar assim até o começo do século XV, até 1417. Quando chegar no ano de 1417, vai acontecer
uma espécie de acordo, porque isso criava uma série de perigos para a igreja e para a cristandade como um todo, né? Vários papas brigando, isso criava questionamentos de legitimidade, eu fiz tal coisa porque o papa mandou. Não, mas você fez porque você estava seguindo um papa errado, né? Então, para evitar conflitos maiores e ameaças ao poder de todo mundo e a estrutura social e institucional da Europa, vai se realizar ali um acordo em que os dois papas iniciais, né, vão excomungar o Papa de Pisa, né? O Papa de Pisa vai ser deposto e retirado da sua função, do seu cargo. O Papa de Avignon também vai ser excomungado e o Papa de Roma vai ter que renunciar. E vai se escolher um novo Papa, dessa vez por todo o colégio cardinalício, né, por todos os cardeais que tinham direito de fazer essa votação. E vai ser escolhido como novo Papa Martinho V, tá? Que foi aceito unanimemente por todo mundo. Isso trouxe um pouquinho de estabilidade temporariamente para a igreja. No final das contas, o cisma do Ocidente ele não acabou criando de fato uma nova igreja, né? Foi um cisma temporário, foi uma questão muito pequena em termos de duração temporal, mas já apontando uma série de questões que vão aparecer para a gente quando a gente entrar lá na Idade Moderna, que são a Reforma Protestante e o fortalecimento do poder real e a formação dos Estados Nacionais na Europa. Tá? A gente agora entra na famosa crise do século XIV. Essa pintura que você vê ao fundo é um quadro que foi pintado um pouquinho depois do final da Idade Média, já no século XVI, por Peter Bruegel, tá? Que era ali da região flamenca, ali, que era a área entre Bélgica e Holanda. Essas áreas não tinham fronteiras muito bem definidas nesse momento. Enfim, e o Peter Bruegel ele faz esse quadro chamado Triunfo da Morte, no qual ele retrata um pouco o pensamento e o sentimento do século anterior, que foi o século XIV. O século XIV foi um século de muita desgraça. Período assustador, assim, se você pudesse pegar uma máquina do tempo e viajar para algum lugar em algum momento da história, por favor, escolha qualquer coisa menos o século XIV, porque foi um momento em que um grande acúmulo de transtornos aconteceram. Peste, guerras, revoltas de todo tipo. Tá? Então, isso tudo vai levar a essa grande crise do século XIV, e essa crise ela marca a decadência, o fim do feudalismo, a inauguração de um novo momento, um novo sistema, um sistema capitalista, e abre as portas para a chegada da Idade Moderna. Vamos falar um pouquinho sobre essa crise do século XIV. A partir do século XIV, as mudanças que se acumularam, que foram maturando, né, mudanças referentes a disputas religiosas, a disputas políticas, questões de novas classes sociais que surgiam, tudo isso foi se acumulando e fermentou, explodiu ali no século XIV. Essa crise vai ser acelerada, obviamente, por guerras, pela peste, mas se a peste e a guerra não tivessem acontecido, provavelmente as mudanças, elas talvez levariam, e é muito difícil fazer uma história do que não aconteceu, mas é possível que elas demorassem um pouco mais para acontecer, mas essas mudanças fatalmente iam acontecer em algum momento, porque elas já vinham se desenvolvendo de séculos antes. Tá? Essa crise, a crise do século XIV, ela vai precipitar, ela vai acelerar o fim da Idade Média e o surgimento do sistema capitalista. Um dos grandes conflitos que marca a crise do século XIV é a famosa Guerra dos 100 Anos, que, deixa eu já começar esclarecendo, durou 116 anos. Os historiadores acharam que ia ser meio esquisito falar Guerra dos 116 anos, porque, bom, passou de 100, que diferença faz mais 1, mais 2, mais 10 anos se você já passou de 100? A não ser que você chegasse nos 150, né? Aí sim valeria a pena falar na Guerra dos 150 anos. O nome é Guerra dos 100 Anos, talvez mais por uma jogada de marketing aí dos historiadores que nomearam essa guerra, porque é um nome que fica mais fácil de lembrar, de pegar, um número redondo. O historiador também não gosta muito de número, né? Então, se tiver 100, 116, arredonda aí é quase a mesma coisa. Enfim, o que a gente precisa entender, essa guerra ela opôs, ela antagonizou os reis da Inglaterra e os reis da França. Eu estou usando o plural porque não foi um período curto, não teve um rei que governou a Inglaterra por mais de 100 anos, nem um rei na França por mais de 100 anos. Vão ser vários reis ingleses se sucedendo, vários reis franceses se sucedendo, e eles vão brigando entre si. A briga era para ver quem ia ser o rei legítimo da França. Havia, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, uma ascendência dos reis ingleses que descendiam de nobres franceses, de príncipes e princesas franceses. Então, esses reis ingleses vão dizer, não, a gente tem um histórico familiar e tal, com a nobreza que governava a França, então a gente tem direito de governar a França também. Tá? O importante é saber que essa guerra ela não foi
uma guerra marcada por conflitos diários por 116 anos. Obviamente, né, havia momentos, havia períodos de guerra que podiam durar 2, 3, 4 anos seguidos, e aí depois aconteciam cessar-fogo, tréguas, que se estendiam também por mais alguns anos, e aí voltava-se a ter conflito, e depois mais trégua, e mais conflito, e mais trégua. E durante os 3 ou 4 anos que tinha guerra e que tinha conflito, também não era conflito todo dia, durante esses 3 ou 4 anos. Você tinha a formação de um exército de um lado, outro exército do outro, eles se enfrentavam em batalha, né? E aí essas batalhas podiam durar 1, 2, 3, 5 dias, e aí depois vai cada um para um lado e vão marchando e tentam conquistar uma cidade, o outro tenta impedir, né? Ou uma dessas tropas se fortifica dentro de uma cidade, a outra faz um cerco, e aí aquela tropa é derrotada, aí o rei tem que voltar para o seu país de origem, buscar uma nova tropa, invadir de novo a França. Enfim, então não é todo dia de guerra, você tem momentos muito brutais de guerra e depois longos períodos de dormência ali em que a coisa fica meio que parada em stand-by. Tá? Esses dois reinos, a propósito, eram os reinos mais poderosos da Europa, né? Enfim, o Sacro Império Romano-Germânico também era um reino muito poderoso, mas a sucessão no Sacro Império Romano-Germânico era muito diferente e era um império muito fragmentado, mais fragmentado do que Inglaterra e França. Já havia ali uma certa semente, uma certa raiz ali da unidade dos Estados nacionais acontecendo na França e na Inglaterra. Os reis da França possuíam terras em solo francês e por isso eles eram vassalos do rei da França. Se a gente voltar no tempo ali por volta do século XI, a gente vai ter um nobre francês, tá? Chamado William o Conquistador. Tá? O William o Conquistador, ou Guilherme, né? Tem gente que traduz William para Guilherme, e essa é a tradução, se você não sabia. O William o Conquistador, ou Guilherme o Conquistador, ele era ali Duque da Normandia. Ele era o governante da Normandia. A Normandia é uma região que fica no norte da França. Quem gosta de Segunda Guerra Mundial deve já ter associado, porque o dia D foi o desembarque de tropas aliadas, inglesas e estadunidenses, na Normandia para combater os nazistas, lá na Segunda Guerra Mundial. Então a Normandia é uma região que fica ali no norte da França, próxima da Inglaterra. E ali, na Normandia, tinha um duque que decidiu entrar nos navios com as suas tropas, os seus soldados e tal. Ele não era rei da França, ele era só duque, né? Ele tinha ali um feudo na Normandia, a Normandia era o feudo dele, e ele atravessa o Canal da Mancha e conquista as Ilhas Britânicas e se torna rei da Inglaterra. Então o cara, ele era duque da Normandia e, portanto, vassalo do rei francês, mas também se torna rei da Inglaterra. E aí o seu filho, por sua vez, vai ser também rei da Inglaterra por uma questão hereditária, mas também vai ser duque da Normandia por uma questão hereditária. Então os reis da Inglaterra, eles eram vassalos do rei da França. O problema é que era certamente o vassalo mais poderoso que o rei da França possuía e, por sua vez, né, o rei da Inglaterra tinha os seus próprios vassalos também. A gente já falou dessa estrutura hierarquizada de suzerania e vassalagem, né, com múltiplas camadas. Só que, por ser o vassalo mais poderoso, né, era muito comum que princesas francesas, buscando se casar com alguém do mesmo nível social e hierárquico, se casassem com nobres, com reis ingleses. Então você vai ter vários reis ingleses que são filhos do rei inglês anterior e de uma princesa da França. Tá? Isso vai acontecer até a gente chegar no rei Carlos IV. Tá? O rei Carlos IV era um dos vários filhos do rei Filipe o Belo. Filipe o Belo, que a gente já comentou lá atrás, que foi o que brigou com o Papa e criou lá o cativeiro de Avignon. Tá? O Filipe Belo teve vários filhos, esses vários filhos vão se sucedendo no poder e assumem o poder e morrem, e alguns deles até deixaram herdeiros. Teve o caso de um desses reis que era filho do Filipe o Belo, que chega a ter um filho, ele engravida sua esposa, morre, a esposa está grávida, aí fica todo mundo esperando para ver o bebê nascer. O bebê nasce, se fosse menina, não tinha direito de sucessão, sendo menino, virava rei, né, ainda bebê. Vai ser o caso, por exemplo, do rei João I, o Póstumo, tá? Chamado de o Póstumo. Ele nasceu, né, e aí o pai dele tinha sido rei e morreu enquanto a mãe estava grávida, né? Então o rei João era um bebê, na verdade, era um bebezinho, mas esse bebê nasce e já nasce sendo rei. No primeiro minuto que ele nasceu, ele já nasceu sendo rei. E ele morre com 5 dias de vida, também como rei. É um dos poucos, se não o único caso na história humana de um rei que foi rei por 100% da sua vida, né? Obviamente porque foi uma vida muito curta e o que é certamente muito lamentável.
mas isso mostra pra gente como era delicada essa questão de sucessão na Idade Média, né? Era um dos grandes esforços, era uma das grandes preocupações do rei, assim que assumia o poder, já gerar uma descendência. Então era muito comum que esses reis tentassem ter vários filhos, e a gente vai falar sobre isso, isso vai gerar um impacto também lá na frente, quando a gente chegar na Reforma Protestante inglesa. Então sempre que o rei não conseguia gerar filhos, ele tinha que tentar de alguma maneira, e se não conseguisse, né, teve caso do Henrique VIII lá na Inglaterra, se separando de uma mulher, tentando casar com outra, justamente para conseguir um herdeiro do sexo masculino, e se não conseguisse, você teria uma grande crise sucessória, né? Essas crises sucessórias eram muito graves. É o que vai acontecer aqui. O rei Filipe o Belo morre, ele tem vários filhos, esses filhos vão se sucedendo, alguns deles têm os seus próprios filhos, só que morrem, e aí o filho também morre, ou então tem filho, mas o filho é um bebezinho, é uma menininha, e aí a menininha não tinha direito de sucessão, enfim. Isso vai gerar uma grande confusão, até que uma das filhas de Filipe o Belo, tá? A princesa Isabel, e não é a princesa Isabel aqui do Brasil, uma outra Isabel, né? Princesa francesa, ela se casou com o rei da Inglaterra, Eduardo II. Tá? E de Eduardo II e Isabel da França tiveram um filho que era Eduardo III. Tá? A Isabel falou o seguinte, olha, o meu filho Eduardo III, ele vai ser rei da Inglaterra, porque o pai dele era rei da Inglaterra, e eu, Isabel, sou princesa da França, né, eu descendo de Filipe o Belo, então eu tenho direito de ser rainha. Aí a lei francesa, nesse momento, vai dizer o seguinte, não, você não vai ser rainha coisa nenhuma, porque a lei que vigorava na França, a lei sálica, e aí você tem que lembrar lá atrás das tribos francas, né? Quando Clovis unificou as tribos francas, tinham duas tribos francas, os francos ripuários e os francos sálicos. Tá? E a lei sálica era a lei que vem lá desde a época dos francos sálicos. A lei sálica, que era a lei vigente na França, vai dizer que a sucessão era exclusivamente por linhagem masculina e não por linhagem feminina. A Isabel falou, então tá bom, eu não tenho direito de sucessão, então eu vou passar o direito de sucessão para o meu filho, já que eu não posso ser sucessor, herdeira do trono, rainha, então meu filho Eduardo III que vai ser rei da França. E aí nesse momento surge uma nova casa real, uma nova família real na França, né? É a família Valois. Até então a família que governava a França era chamada de família Capetingia, que não tem nada a ver com capeta, antes que alguém pergunte. Tá? As dinastias e famílias que governaram a França foram, a princípio, os merovingios, depois os carolíngios. Com a extinção da família carolíngia, né, um dos ramos dos carolíngios eram os capetingios, que descendiam de um sujeito chamado Hugo Capeto. E aí os capetingios vão durar até ali o Carlos IV. Tá? Quando Carlos IV morre, ele tem um primo que era da casa Valois, era a família Valois. A família Valois era uma outra família super nobre ali, que tinha descendência e origem comum e tal, parentesco. E aí o Filipe VI Valois falou assim, olha, então eu quero ser rei, eu vou ser Filipe VI da França, da casa Valois, vamos começar uma dinastia nova. O Eduardo III falou, não, eu, Eduardo III, eu sou Plantageneta pela minha origem, e desculpa gente, esse era o nome da família dele, tá? Família Plantageneta. Eu sou Plantageneta pela minha origem inglesa, e sou capetinjo, desculpa, é muito feio, né? Imagina o cara chamar Eduardo Capeto Plantageneta, né? Que sobrenome, e você reclama do seu. Então tá bom. Mas volta pra cá, tô falando muita besteira hoje. Então Eduardo III vai dizer, eu sou Plantageneta por origem paterna, então eu tenho direito ao trono inglês, mas eu sou capetinjo pela minha origem materna e tenho o direito ao trono da França sim. Então esse tal de Valois é um usurpador. Aí vai rolar a briga ali entre os Valois, né, e o Eduardo III, os Plantageneta, e essa briga vai durar por gerações. Tá? Essa disputa vai se estender por herdeiro do herdeiro do herdeiro do herdeiro, todo mundo brigando. Para você ter uma ideia da composição familiar, né, a gente tem aqui, aí se você quiser dar um pause aí no vídeo para olhar, embora eu não ache muito importante, mas enfim, esse Filipe VI Valois, ele está marcado aqui exatamente no meio dessa tabela, tá? E aqui está o Eduardo III da Inglaterra, filho da Isabel, que era por sua vez filha do Filipe o Belo. Esse Filipe VI Valois, ele era filho de Carlos de Valois, que era irmão do Filipe o Belo. Tá? Então você tem esses parentescos todos aí muito complicados. Aqui está o João o Póstumo, tá? O rei que morreu bebezinho, né? Foi rei a vida inteira, enfim.
Então, essa grande disputa dinástica para ver quem vai ser o novo herdeiro, o novo sucessor, o novo rei da França, vai se estender aí por mais de um século, com cada um dos lados, né, o lado francês, o lado Valois, e os nobres franceses que não queriam passar a ser dominados pela Inglaterra, defendendo o Valois, mas aí a gente vai ter alguns outros grupos ali, alguns outros povos que habitavam a região que a gente hoje chama de França, como os burgúndios, por exemplo. Os burgúndios eles têm uma origem também germânica, bárbara, lá atrás das migrações germânicas. Os burgúndios apoiaram o lado inglês porque queriam um pouco sair do domínio dos francos, né? Então você vai ter um grande xadrez ali complicadíssimo na Europa para ver quem é que vai ser o novo rei da França. E vai ficar assim por mais de 100 anos, por 116 anos. Normalmente os historiadores dividem a Guerra dos 100 anos em várias fases. Eu não vou chegar aqui a detalhar essas fases porque não acho importante, mas o ponto aqui é que quando surge, já no final da última fase, já no final da Guerra dos 100 anos, essa jovem camponesa chamada Joana d'Arc, era uma jovem mística, ela dizia que Deus tinha falado diretamente com ela, que Deus a tinha enviado para ajudar a sucessão, ajudar a família Valois na sucessão do trono francês. Esse nobre francês, esse Valois, né, alguns deles conseguiram ser coroados reis, outros não, os outros tiveram enorme dificuldade, porque a catedral em que normalmente acontecia a coroação ficava num território que acabou sendo dominado pelos ingleses, uma série de complicações, e aí quando esses Valois não conseguiam ser coroados, eles eram pretendentes ao trono, mas não eram reis coroados ainda, tecnicamente. Então eles eram respeitados pelo lado francês como se fossem reis, mas juridicamente eles não eram reis ainda. Eles recebiam o título de Dauphin, tá? Ou em francês se pronunciava Dauphin, tá? Mas em português a gente pode pronunciar Dauphin. Então o Dauphin da França era esse que tinha pretensão ao trono, mas não havia conseguido ser coroado por algum motivo. Essa menina Joana d'Arc era uma camponesa, mística, super religiosa, enfim, e aí esse misticismo era típico da época, né? Gente que acreditava que Deus tinha falado, e não é falado metaforicamente, Deus mandou aqui um acalento pro meu coração, não, tipo, ouvia a voz dele mesmo, assim, vibração das cordas vocais. E as pessoas diziam, né, eu vi Deus falou comigo. A gente hoje em dia não tem a menor chance de saber quais desses relatos podem ou não ser reais. Tá? Então vai muito da crença. Joana d'Arc nesse momento vai dizer que Deus falou com ela, gerando muito ceticismo em muita gente, porque bom, Deus foi falar com uma camponesa, né? Se Deus queria ajudar o Dauphin, por que Deus não foi falar com um nobre muito poderoso? Por que Deus não falou com o rei da Inglaterra para convencer o rei da Inglaterra a abandonar a guerra? Né? Por que foi falar com uma camponesa? Enfim, o ponto é que a camponesa conseguiu convencer o Dauphin, o príncipe francês, a lidar o comando do exército. Né? E ela pega o comando do exército, consegue derrotar os ingleses em algumas batalhas, até que ela sofre uma emboscada, é capturada pelos burgúndios, que eram aliados dos ingleses. Os burgúndios entregam a Joana d'Arc para as tropas inglesas, os ingleses fazem um julgamento, né, cardeais, o clero inglês faz um julgamento da Joana d'Arc por bruxaria, porque ela havia se vestido como homem, né? Porque ela havia cortado o cabelo curto, e enfim, aquilo ali era um comportamento fora do padrão. A gente falou isso algumas aulas atrás também, né? Que era uma sociedade muito fechada, e se você não tinha um comportamento dentro do padrão, isso era sempre muito mal visto. Então ela cortou os cabelos curtinhos para ficar mais fácil botar armadura, e se vestiu de homem, né? Roupas masculinas, armadura masculina, para lutar. Isso era considerado ali uma coisa super inaceitável. Ela foi considerada bruxa e foi queimada, tá, pelos ingleses por ter sido condenada aí por essa questão da bruxaria. Depois, alguns séculos depois, a França vai acabar vencendo a Guerra dos 100 Anos, spoiler, né? E quando a França vencer, algum tempo depois, né, essa figura lendária, heróica da Joana d'Arc vai acabar ganhando muito impacto, e Joana d'Arc vai depois ser inclusive canonizada. Joana d'Arc hoje é Santa Joana d'Arc. Ela é santa, uma das padroeiras da França, inclusive. No final das contas, os franceses acabaram vencendo, expulsaram os ingleses. Tá? Os ingleses
acabam saindo um pouco enfraquecidos militarmente, a família real inglesa também. Isso vai gerar uma guerra civil lá na Inglaterra. Essa guerra civil vai acabar com o reinado da família Plantageneta e vai dar origem a uma nova família governando a Inglaterra, que é a família Tudor. A família Tudor, que é a família do Henrique VIII Tudor, que é o cara que fez a reforma protestante lá na Inglaterra. A gente vai falar dele em algum momento para frente, é uma matéria que vem lá para frente. Mas isso enfraquece politicamente a família que governava a Inglaterra, isso fortalece um pouco a França e, de forma geral, isso fortalece o nacionalismo nos dois países, o que vai também contribuir para a unificação dos estados nacionais. A partir de então, também, os exércitos eles passam a ser exércitos profissionalizados, os governantes não querem muito mais depender dos nobres, até porque grande parte dos nobres franceses morrem nessa guerra, né? Um bom número de nobres ingleses também morrem nessa guerra, então os governos nacionais, os reis, começam a perceber que eles não podem mais depender desses nobres, porque tem lá um nobre super poderoso e habilidoso e talentoso, ele morre, aí o filho dele, jovem, inexperiente, assume o lugar, comandando o exército, e o garoto não é competente. Então isso era muito problemático, né? E criava muita instabilidade militar. Então, você criando um exército profissional, regular, permanente, isso facilitava um pouco mais. A nobreza vai desfrutar uma certa decadência, vários desses nobres morrem, alguns morrem sem deixar herdeiros, às vezes morrem várias gerações da mesma família até não ter mais ninguém, e aí o que acontecia é que os feudos que pertenciam a esses nobres voltavam para o rei. Então os reis, tanto da França quanto da Inglaterra, acabam ganhando mais terras, né? E, enfim, isso vai abrir um espaço aí para o surgimento do absolutismo monárquico. Uma sugestão de leitura que eu deixo para você é esse livro aqui, A Batalha de Azincourt. A Batalha de Azincourt foi a batalha mais importante, ou uma das mais importantes, da Guerra dos 100 Anos. Foi uma batalha em que as tropas inglesas vencem, isso também é um pouquinho de spoiler, mas enfim, é fato histórico, tá? E os ingleses vencem principalmente porque eles fazem um uso muito eficiente da arquearia, dos arqueiros de arco longo, né, que eram quase que uma metralhadora medieval, porque os caras disparavam 5, 6, 7 flechas em 1 minuto, né? E aí você tem centenas, milhares de arqueiros disparando mais milhares ainda de flechas. E essas flechas, ainda que elas não perfurassem aquelas pesadas armaduras, a gente falou das armaduras lá atrás, algumas aulas para trás, ainda que essas armaduras não fossem perfuradas pelas flechas, mas uma flecha batendo na sua armadura, centenas de flechas batendo na sua armadura a centenas de quilômetros por hora, era como se fossem várias marretadas no seu corpo, né? Isso criava traumatismo craniano, quebra de costela, quebra de osso do braço, enfim. Então, esses arqueiros ingleses eram uma grande força militar e eles são detalhadamente, minuciosamente descritos nesse livro do Bernard Cornwell, A Batalha de Azincourt. E esse autor é um autor especializado, ele é historiador, ele é especializado em escrever sobre história medieval, né, baseado na história, mas de forma fictícia, tá? Uma boa indicação aí para quem quiser. Tem um outro filme que eu acho bem interessante também, que fala sobre o finalzinho da Guerra dos 100 Anos, que é o filme Joana d'Arc, de Luc Besson. Eu acabei não lembrando de colocar um slide sobre isso aqui, mas o filme Joana d'Arc, de Luc Besson, como o próprio nome já fala, né, já mostra a história da Joana d'Arc. Luc Besson é o diretor desse filme, então o filme ganhou o nome do diretor. A gente fala agora rapidinho sobre a peste negra, tá? São obviamente muito nítidas as comparações que a gente pode fazer com o cenário que a gente passa hoje, né? Mas você vai ver à medida que a gente vai analisando a peste negra que não são pandemias idênticas. A gente está falando hoje, né, Covid, lá na época a peste negra, de pandemias. Tá? Só que começa que a pandemia de hoje é uma pandemia causada por um vírus, é o coronavírus, e a pandemia da peste negra foi criada por uma bactéria, foi causada por uma bactéria que era a bactéria Yersinia pestis. Tá? E essa bactéria, ela começou a gerar uma série de casos lá na Ásia, né? Supõe-se que tenha surgido ali na China, mais uma vez, sempre, né? Essa bactéria ela teria surgido ali na China, enfim, resultado de mutação e tal, e ela foi sendo transmitida pela Rota da Seda e foi passando até o Oriente Médio, e aí ali no Oriente Médio alguns comerciantes italianos faziam comércio com o Oriente Médio, e aí eles voltam com os navios contaminados para a Península Itálica. Esses navios mercantes eram sempre cheios de comida e cheios de ratos, consequentemente. E uma coisa que se descobriu é que as pulgas dos ratos carregavam essa
bactéria. Nessa época era muito comum que o nível de higiene fosse muito baixo, tá? As pessoas não tomavam muito banho, então era comum que pessoas, seres humanos, tivessem pulga. Era comum que seres humanos tivessem sarna. Não era doença só de cachorro, não. Isso era doença de gente também, na Idade Média, pelo baixo nível de higiene. E aí esse baixo nível de higiene, obviamente, a gente está falando de uma época em que não havia água encanada e não havia água aquecida. Se você está falando de Europa medieval, inverno, né, a água congelou. Água congelada, como é que você vai tomar banho com água congelada? Ah, não, mas você esquenta a água em casa, descongela a água e toma banho. Esquenta a água como? Eles usavam lenha. Lenha era caro. Você tinha que usar lenha para cozinhar, né, para se aquecer. Você ainda vai usar lenha para esquentar água, para tomar banho. Banho não era visto como uma coisa assim, muito essencial, muito importante. Resultado, baixos níveis de higiene, né, que não é necessariamente verdade hoje. Lá era uma bactéria, hoje em dia é um vírus. A semelhança é que supõe-se que esses vírus tenham surgido lá no Oriente e vindo para o Ocidente. Tá? E no caso da Europa, como a gente tinha experimentado um grande crescimento urbano, a gente falou na aula passada aí sobre esse grande crescimento urbano, significa que tem nas cidades muita gente muito próxima. Tá? É um monte de gente vivendo aglomerado. Você tem prédios nas cidades em que você tem prédios de 3, 4 andares com dezenas de pessoas vivendo. E aí um é contaminado e o prédio inteiro se contamina também, porque a pulga vai passando de um para o outro, de outro para o outro. E aí quando você vai ver, né, grandes parcelas da população vêm a óbito. Especula-se que algo em torno de 1/3 a 2/3 da população tenha morrido. Enquanto eu falo, está aqui o mapa, né, animado mostrando o processo de espalhamento da doença, né, camada por camada, fase a fase, ano a ano, a partir de 1348 até o comecinho da década seguinte. Tá? Essa pandemia ela vai gerar mudanças profundas. Por um lado, a gente vai ter o aumento da religiosidade de alguns. Muitas pessoas começam a dizer, bom, é o fim do mundo. Lembre daquele quadro, O Triunfo da Morte, do Peter Bruegel, que inicia essa sessão da crise do século XIV. Né? Muita gente começa a falar, bom, se o mundo está acabando, né, e o próximo mundo que está vindo aí é o que importa, é o pós-vida, né, se eu vou morrer, então eu vou, né, ter que me preocupar se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. Então eu vou tentar ser cada vez mais religioso, rezar, e aí rezando, né, eu vou me livrar dos pecados, e aí quando eu morrer da peste eu vou para o céu. Olha que maravilha. Outros grupos, por sua vez, pensavam exatamente o oposto. Não, pô, a vida está acabando, eu vou curtir a vida o máximo que eu puder, eu vou curtir, vou para festa, vou beber, vou fazer, vou acontecer. É mais ou menos o que essa imagem aqui ilustra. Percebe que essa imagem, que se não me engano, também é do Bruegel, tá? Ou é do Bruegel ou é do Bosch, Hieronymus Bosch, um dos dois, são dois artistas flamencos ali da mesma época. Você vê que tem uma nítida distinção, né? A cidade está um caos, uma bagunça danada, todo mundo caoticamente espalhado, tá? Não tem a mínima ordem na cidade, e você repara dois lados do quadro. Deste lado aqui, percebe ó, que você tem uma galera, né, com roupas mais escuras e tal, indo para esse prédio. Esse prédio aqui em cima é a igreja. Tá? Já aqui do outro lado você vê barris de cerveja. Esse prédio aqui é a taberna, é o bar. E aí você tem um monte de gente de roupa colorida indo festejar no bar. Então, enquanto uma parte da sociedade está indo curtir a vida porque ela está acabando e tem que aproveitar mesmo, outra parcela da sociedade está se trancando dentro da igreja e rezando o máximo que pode, se penitenciando, se punindo, tentando se livrar dos pecados para tentar alcançar um lugar no céu caso a peste lhes tirasse a vida. Percebe que você pode ter reações exatamente opostas, motivadas pelo mesmo fenômeno. O importante aqui é só você entender que o mundo não ficou igual. A peste, sem dúvida, criou um novo normal na Europa. Tá? Eu não vou avançar muito mais, porque a gente já está chegando no final do nosso horário. Eu vou tentar só rapidinho responder uma questãozinha do Enem, falando sobre a peste negra, tá? Tem um texto que diz: a peste negra dizimou boa parte da população europeia com efeito sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo de Tura escreveu. Agnolo de Tura é uma pessoa. As pessoas morriam às centenas de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra, e assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos, e morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. Ora, a peste negra ela vai acabar sendo associada nesse momento com o fim dos tempos. O testemunho de Agnolo de Tura, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa, sugere que, letra A, a peste foi associada ao fim dos tempos. Essa é a resposta. Tá?
gente não precisa nem muito olhar as outras, mas basicamente é isso. As pessoas achando que o mundo vai acabar, né? Letra B, a igreja buscou conter o medo disseminando o saber médico? Não, até porque o saber médico não especificava, não sabia explicar o que tinha motivado a doença. Letra C, a impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte? Errado. A gente percebe que um número tão grande de mortos certamente causa impacto, né, esse novo normal que surge. Houve substancial queda demográfica da Europa no período anterior à peste? Não, houve aumento. Né, justamente por isso que a doença se disseminou tanto, porque tinha muita gente para pegar a doença e para passar para o outro. Né. O drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não serem enterrados? Não, os cadáveres foram enterrados. Isso é dito no texto, está errado também. Então, o gabarito aqui é a letra A mesmo. Tá? Então, é isso. Encerro por aqui. Se tiver dúvidas, mande. Por hoje é só. Beijos, abraços e lave bem suas mãos.